Olá, meu nome é Marina Dias Marques e vou apresentar o meu PIBIC sobre a relação da composição da microbiota intestinal na infecção pelo Trypanosoma cruzi em modelo murino. Fui orientada pela professora doutora Mariana Machado Rett e acompanhei sua aluna de doutorado Naira Suelen Gomes. Eu trouxe uma breve introdução. A infecção pelo Trypanosoma cruzi é a doença de Chagas, considerada pela OMS uma doença tropical negligenciada e acomete cerca de 6 milhões de pessoas no mundo inteiro. As manifestações clínicas dessa enfermidade dependem da fase da doença que o paciente se encontra e muitas vezes na fase aguda os pacientes são assintomáticos e quando apresentam alguma sintomatologia, ela é muito inespecífica, o que dificulta o seu diagnóstico. Já na fase crônica podem aparecer manifestações mais severas e desses pacientes que vão apresentar manifestação, cerca de 7,5% deles vão apresentar desordens gastrointestinais, como é o caso do megaesôfago e do megacólon, o que traz prejuízos para a sua saúde e pode acarretar inclusive em sua morte. Devido ao tropismo do Trypanosoma cruzi pela região gastrointestinal, pode-se pensar numa correlação entre a infecção e a microbiota intestinal. E é de suma importância fazer essa investigação, uma vez que a microbiota ela é essencial para a garantia da homeostase do organismo de cada um. Outros estudos anteriores já demonstraram que a microbiota modula a infecção por outras doenças causadas por protozoários, como é o caso da malária, e pode influenciar inclusive na carga parasitária. Então, para fazer essa investigação, a gente utilizou um grupo experimental de 20 camundongos da linhagem Balbicê, separados em dois grupos, sendo que o primeiro grupo foi composto por 10 camundongos que não foram infectados, no qual 5 receberam tratamento com coquetel de antibióticos para reduzir a sua microbiota e os outros 5 camundongos não receberam, e outro grupo composto também por 10 camundongos que foram infectados e analisados na fase crônica da doença, no qual 5 receberam coquetel de antibióticos e outros 5 não receberam. Os camundongos que foram infectados, foi feita a confirmação da infecção por meio de visualização do parasito em lâmina, e todos os camundongos, após a eutanásia, foi feita a extração do seu DNA de intestino para ser analisado por qPCR e fazer a quantificação das bactérias. Por fim, foi feita a análise estatística de um grupo que a gente viu que estava muito diferente. Então, esses aqui são os resultados. O primeiro resultado foi em relação à quantificação de bactérias totais. Todos os grupos foram positivos, como a gente já estava esperando. E o grupo que chamou muita atenção foi o tratado e não infectado, porque a quantificação deu muito menor quando comparado aos outros grupos. Quando a gente fez a análise estatística, a gente viu que realmente ele apresenta uma diferença estatística quando comparado aos demais. O segundo resultado foi em relação à quantificação das principais espécies bacterianas no intestino de cada grupo de camundongo. O primeiro resultado que chama atenção é que nenhum grupo foi positivou para Clostridium SPP. Segundo resultado muito interessante foram que os grupos que não receberam tratamento apresentavam maior positividade, maior número de animais positivos para bactérias com potencial benéfico para o organismo, como é o caso do Lactobacillus SPP e Enterococcus SPP. Inclusive, o único grupo que foi positivo para o Enterococcus foi o não tratado e infectado, o que mostra que há uma modulação da microbiota quando há infecção por Trypanosoma cruzi. Já no grupo que foi tratado, tanto não infectado e infectado, há uma diminuição da positivação dessas bactérias com potencial benéfico e o que prevalece são bactérias com potencial patogênico no intestino desses animais, que é o caso da Escherichia coli Bacteroides SPP. Então, diminui o potencial benéfico e aumenta o potencial patogênico. Então, o que prevalece é uma disbiose. Inclusive, no grupo tratado e infectado, tem uma menor variabilidade de espécies quando comparado com o tratado e não infectado. Essa aqui é um gráfico que é sintetizando os outros resultados, né? Mas a gente consegue visualizar com mais clareza que no grupo infectado tem uma maior quantidade de bactérias totais quando comparado com os demais grupos. E na discussão eu trouxe que foi sim possível observar que existe um forte impacto da infecção do Trypanosoma cruzi na composição da microbiota, uma vez que foi possível observar que a infecção está relacionada com o aumento do número dessas bactérias, né, no intestino desses animais. Porém, os camundongos tratados com antibióticos infectados com parasito, eles apresentaram a menor variabilidade de espécies bacterianas quando comparados àqueles apenas tratados, que eu trouxe no segundo resultado. E a conclusão foi que nossos estudos eles sustentam a ideia que existe sim essa íntima correlação entre a microbiota do mamífero e a evolução da doença de Chagas. Então, dessa forma, os probióticos em pacientes infectados com Trypanosoma cruzi devem ser investigados, já que ele representa um aliado fortíssimo no tratamento da doença de Chagas. Então, eu agradeço pela atenção até aqui, muito obrigada. Eu trouxe o meu e-mail para qualquer dúvida ou consideração. Obrigada novamente.